Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Nikola Tesla. Quando a gente ouve esse nome, já vem à mente raios, invenções meio malucas, né? Uma figura quase mítica. Totalmente. É quase um personagem. E as fontes que a gente tem pintam ele como um inventor, claro, mas também como um visionário, sabe? Até um profeta da eletricidade. É isso. E a nossa ideia aqui é justamente ir um pouco além desse mito, né? Tentar entender quem foi o homem Nikola Tesla, começando lá do início, da formação dele. E isso é crucial, porque o Tesla é um novelo de contradições, né? Por um lado, você tem o gênio puro, aquela capacidade de enxergar o futuro elétrico. Por outro, uma dificuldade imensa de navegar o mundo real, o mundo dos negócios, o lado prático da coisa. Não é só aquela história batida do gênio injustiçado. É mais complexo. Com certeza. É muito fácil cair naquela narrativa simples, né? Tesla, o herói incompreendido contra o Edison, o vilão capitalista. Mas assim, as fontes mostram que a realidade é bem mais cinzenta. Exato. Ele se dizia um humanista, mas aí defendia umas ideias bem complicadas, tipo eugenia. Era um showman capaz de, sei lá, eletrizar plateias. Literalmente, às vezes. Né? Mas ao mesmo tempo super recluso. Um cara que mudou o jeito como a gente vive e, no fim, morreu sem grana. Como é que pode? Olha, acho que a chave está em tentar conectar os pontos. Qual a relação entre essa mente, assim, tão diferente, quase neurológica, e a instabilidade emocional que ele mostrava? Boa pergunta. E esse abismo gigantesco entre o potencial das invenções e o fracasso financeiro dele. É isso que a gente quer investigar aqui, começando lá atrás, na origem de tudo. E que origem, hein? O nascimento dele já parece roteiro de filme. Smiljan, hoje é Croácia, né? 1856, meia-noite em ponto, dizem. Com uma tempestade de raios daquelas. Exato. Tem aquela história famosa que a parteira teria dito algo como: esse aí vai ser um filho da tempestade. E a mãe dele, a Dilka, uma figura importantíssima, respondeu: não, ele vai ser um filho da luz. É muito simbólico, né? Demais. E essa mãe, a Dilka, foi uma influência enorme. Ela era analfabeta, o que é incrível, mas inventava um monte de coisa para facilitar a vida em casa, sabe? Ferramentas, utensílios. Que legal. E o Tesla sempre disse que herdou dela essa memória eidética, quase fotográfica, e o próprio jeito inventivo de ser. Já o pai era padre ortodoxo. E parece que estimulou muito o treino da memória, o raciocínio lógico. Imagina a mistura. Uma base tanto. E desde pequeno ele já era diferente, né? As fontes falam de uma memória absurda, fazia cálculos complexos de cabeça e tinha aqueles flashes de luz. Ah, isso é fascinante. Ele descrevia como visões muito, muito intensas, quase como se fossem reais, onde ele via as invenções funcionando na frente dele. Parece coisa de ficção. Pois é. E o interessante é pensar como essa característica neurológica talvez fosse uma forma de sinestesia ou algo parecido, a gente não sabe ao certo. Era, na verdade, a base do método criativo dele. Como assim? Ele conseguia projetar, testar, consertar, otimizar máquinas inteiras só na cabeça, sem precisar desenhar ou construir um protótipo físico logo de cara. Nossa, que vantagem! Uma vantagem enorme. Mas, por outro lado, essa mesma estrutura mental tão particular parece ter sido também a fonte de algumas fragilidades dele mais tarde, sabe? Talvez um toque e os colapsos nervosos que ele teve. Faz sentido. Era uma mente operando em outra frequência, né? E o interesse específico pela eletricidade? Quando surgiu? Parece que foi na escola secundária, em Karlovac. Um professor fez umas demonstrações lá com eletricidade estática, uns geradores primitivos, e aquilo fisgou ele. Mas ele quase não foi para engenharia, né? Teve um drama aí. Quase mesmo. Depois da escola, ele pegou cólera, ficou muito mal, meses assim na cama, entre a vida e a morte. O pai dele queria muito que ele seguisse a carreira religiosa, fosse padre. Mas aí, vendo o filho naquele estado, fez uma promessa.
Se o Nikola sobrevivesse, ele deixaria o menino ir para a melhor escola de engenharia que tivesse. Uau, que virada! Foi o empurrão que faltava. Ele sobreviveu, claro. E aí? E aí foi para o Instituto Politécnico em Graz, na Áustria, em 1875. Chegou lá e, pelo visto, começou arrasando. Era um aluno super dedicado. Brilhante, dizem as fontes. Mas logo ficou obcecado. A obsessão era melhorar os motores elétricos da época, que usavam corrente contínua, a tal da CC. A tecnologia que o Edison defendia, né? Exatamente. E foi lá em Graz que o Tesla começou a bater na tecla da ineficiência da CC para transmissão de energia a longas distâncias, e a pensar seriamente na corrente alternada, a CA. Essa ideia ia mudar tudo. Só que essa fase de estudante brilhante não durou muito, né? Aí a coisa desandou um pouco. Pelo que consta, ele perdeu a bolsa de estudos. Há relatos de que ele desenvolveu um vício sério em jogos de azar, cartas, bilhar. Sério? O Tesla? Pois é. E a consequência foi que ele acabou largando a faculdade. Sem terminar, sem diploma, brigou com a família, rompeu os laços por um tempo. Foi um período bem sombrio para ele. Nossa, que baixo. Um fracasso inicial, então. Um fracasso bem concreto. Ele ficou meio à deriva por um tempo depois disso. Mas aquela centelha inventiva, a obsessão pela CA, isso não se apagou. Então a gente tem esse quadro. Um gênio inegável, com uma mente que funcionava de um jeito único, moldada por pais bem diferentes e por essas experiências neurológicas intensas. Mas que, ao mesmo tempo, já dava sinais de instabilidade e enfrentou um baita fracasso logo no início da vida adulta. A questão é, como esse cara, com toda essa bagagem complexa, saiu desse buraco? Exato. Como ele se reergueu e começou a pavimentar o caminho que, eventualmente, o levaria para a América, para o encontro com Edison e para a Revolução Elétrica. Bom, essa transição, essa volta por cima, isso já é assunto para a nossa próxima conversa. Fica a pergunta no ar, né? O quanto essa genialidade e essa turbulência interna estavam, assim, amarradas uma na outra. É a grande questão sobre Tesla, talvez. Inseparáveis. Uma alimentando a outra. Vamos ter que investigar mais a fundo. Next level. Então, retomando, Tesla tinha acabado de sair da empresa do Edison, né? Aquela treta lá dos $50 mil que não rolaram. Exatamente. E essa briga, essa saída, foi meio que o estopim para a Guerra das Correntes. Isso, a batalha épica. Edison com a corrente contínua, a CC. E do outro lado, Tesla, já com o apoio do George Westinghouse, defendendo a corrente alternada, a CA. E olha, foi bem nesse período de rivalidade intensa que a cabeça do Tesla parece que explodiu de ideias, né? Totalmente, foi um período incrivelmente fértil para ele. Ok, então bora desembrulhar essa disputa que literalmente eletrificou o mundo. Vamos lá. Para começar, a diferença básica. A CC do Edison era um fluxo de elétrons numa só direção. Funcionava bem para as lâmpadas da época, uns motores mais simples. Isso, e dava para guardar em bateria, mas o grande problema era transmitir essa energia. Ah, perda de energia nos fios, né? Exato, a voltagem era baixa, então as perdas eram enormes. Precisava de cabo de cobre super grosso ou usina perto. Inviável para levar energia para longe de forma barata. E aí que entra a corrente alternada do Tesla. Qual era a mágica ali? A CA fica invertendo a direção o tempo todo. E a grande sacada é que isso permite usar transformadores. Transformadores, para aumentar e diminuir a voltagem, certo? Perfeito. Você podia gerar energia, elevar a tensão para níveis altíssimos para transmitir, aí a perda era mínima, mesmo em fio fino e por quilômetros. E aí, lá perto de onde ia ser usada, outro transformador abaixava a tensão para níveis seguros. Era muito mais eficiente e econômico. Sei, mas tinha um porém no começo, né? O motor. No início não tinha um motor de CA muito prático, mas o Tesla já estava quebrando a cabeça com isso. Imagina a reação do Edison vendo essa ameaça chegando. Ele não deve ter ficado quieto. Quieto. Que nada. A reação dele foi assim, agressiva é pouco. Foi pesado, né? Conta mais. Foi uma campanha de difamação mesmo. Edison e o pessoal dele começaram a fazer demonstrações públicas para chocar. Eletrocutavam animais. Nossa. Animais? Sim. Sim, cachorro, cavalo, até uma elefanta famosa, Topsy, tudo com corrente alternada, para associar a CA com perigo, com morte. É aqui que a coisa fica realmente sinistra.
ele apoiou até a cadeira elétrica usando o CA. Apoio e forneceu geradores Westinghouse escondido. A ideia era sujar o nome do concorrente. Chegaram a tentar emplacar o termo ser Westinghouse como sinônimo de ser eletrocutado. Que coisa horrível. E a primeira execução foi um desastre, né? Tecnicamente foi péssima, em 1890. Mas, para o Edison, cumpriu o papel de assustar as pessoas. Putz, mas apesar dessa sujeira toda, a CA começou a ganhar espaço, né? Sim, a vantagem técnica era muito grande. Um ponto de virada foi a Exposição Universal de Chicago, em 93. Ah, a Feira Mundial. Isso, a Westinghouse ganhou o contrato para iluminar a feira toda, usando o sistema do Tesla. Aquela cidade branca brilhando com CA foi um golpe de marketing gigante para o lado deles. Entendi. E o checkmate veio com as cataratas do Niágara. Foi o projeto decisivo. Em 1896, escolheram o sistema CA de Tesla e Westinghouse para a primeira grande hidrelétrica. E conseguiram levar a energia longe. Para Buffalo, que ficava a mais de 40 quilômetros. Aí não restou dúvida. A CA podia não só acender luz, mas mover cidades e indústrias. Era escalável. A guerra estava ganha. Uau! E com essa vitória, imagino que o Tesla... Bom, aí ele decolou de vez nas invenções, né? Com certeza. Aí vem uma enxurrada. Talvez a mais impactante desse período seja o motor de indução de CA. O motor que finalmente funcionava bem com CA. Exato. Junto com o sistema polifásico, que permitia transmitir mais energia de forma estável. Patenteou tudo em 1888. A genialidade foi o campo magnético giratório. Que eliminava aquelas peças de desgaste dos motores CC, as escovas. Isso. Tornou o motor de CA muito mais simples, forte, eficiente e quase sem precisar de manutenção. Virou o motor padrão da indústria. Está em todo lugar até hoje. E teve também a invenção mais visualmente impactante, digamos. A bobina de Tesla. Ah, bobina. De 1891. Basicamente um transformador diferente que usa ressonância para criar frequências altíssimas e voltagens absurdas, tipo milhões de volts. Aqueles raios saindo da bobina, parecia coisa de filme. Era um show, mas era mais que isso. Para Tesla, era uma ferramenta de pesquisa fundamental. Ele usava para estudar a transmissão sem fio, radiofrequência... Até raio-x, né? Antes do Roentgen. Sim. E iluminação também. Ele demonstrou lâmpadas fluorescentes, sem fio, acendendo na mão dele. Incrível. E essa pesquisa levou direto para o sonho do mundo sem fio, né? Rádio e tudo mais. Exato. Já em 1893 ele demonstrou os princípios do rádio e em 98 ele mostrou o teleautômato. O parquinho controlado por rádio. O primeiro drone da história, praticamente. Pode-se dizer que sim. Um marco no controle remoto sem fio, na robótica, patenteou isso também. Mas aí vem aquela história meio triste. O reconhecimento pelo rádio não veio para ele, né? Pelo menos não de cara. Pois é, o que é fascinante aqui é como a história nem sempre reconhece o pioneiro original. Tesla fez o trabalho fundamental, demonstrou os princípios. Mas quem levou a fama e o sucesso comercial foi o Marconi. Exato. O sistema do Marconi era talvez mais prático para a época, mais focado na telegrafia sem fio. O reconhecimento das patentes essenciais do Tesla para o rádio só veio em 1943 pela Suprema Corte Americana, depois que ele já tinha morrido. Que coisa! Tantas invenções que literalmente formaram o nosso mundo. É impressionante se a gente para pensar. A rede elétrica que a gente usa, boa parte da indústria, as comunicações sem fio, tudo isso tem o dedo, a genialidade do Tesla ali na base. Ele ajudou a construir a infraestrutura do século XX, sem exagero. E realmente de tirar o fôlego. Mas a história dele não para aí, e tem mais drama pela frente. No nosso próximo papo, a gente vai fundo no projeto mais ambicioso e trágico dele, a Torre de Wardenclyffe. E também vamos falar das excentricidades dos últimos anos e como o legado dele foi meio que esquecido e depois redescoberto. Combinado. E fica uma reflexão, né? A guerra das correntes, a briga pelo rádio, mostram que ter a melhor tecnologia, a ideia mais genial, não é garantia de sucesso. Verdade. O que será que define qual inovação realmente vinga no mundo real? É uma dança complexa entre a invenção, o mercado,
o timing, o reconhecimento. É um bom ponto para a gente pensar. Next level. Então, depois de virar o jogo da eletricidade com a corrente alternada e o motor de indução, Nikola Tesla não sossegou, né? A ambição foi lá para cima. Talvez até passou um pouco do ponto. Sem dúvida. E aí a gente chega na fase dos sonhos gigantescos, sabe? Mas também das quedas, espetaculares. É onde a história dele fica ainda mais cheia de camadas. E tudo meio que culmina naquele projeto, né? O grande projeto. Exatamente. Wardenclyffe. Foi o ápice da ambição e, ao mesmo tempo, o começo do fim para ele. Wardenclyffe. Nossa, aquela torre imensa lá em Long Island. A proposta era, uau, revolucionária. Comunicação global e energia sem fios para o planeta. Isso. Quase ficção científica para a época. Baseado naquelas experiências dele lá em Colorado Springs, né? Onde ele achava que tinha detectado umas ondas estacionárias terrestres, tipo, usar a própria Terra como um condutor gigante. Precisamente essa era a visão. Uma ideia de proporções épicas, assim. Monumental. Só que o financiamento veio de quem? JP Morgan. Ah, o Morgan. Imagino que ele não estava pensando em filantropia, né? Nem um pouco. O interesse dele era claro. Monopólio das comunicações sem fio. Energia de graça não estava no roteiro dele. E parece que o Tesla não foi totalmente transparente sobre esse objetivo da energia livre, né? Isso foi um erro estratégico, parece. Ele meio que omitiu essa parte. E aí, quando Marconi conseguiu a transmissão transatlântica em 1901... Que era mais simples, mais barata. Exato. O Morgan viu ali um negócio mais, digamos, palpável. E simplesmente retirou o apoio de Wardenclyffe. Nossa. E aí a torre, a loucura de $1 milhão de Tesla, acabou demolida para pagar a dívida em 1917. Que fim melancólico para algo tão visionário. Testar tudo mentalmente, quase um superpoder. Totalmente. Uma capacidade de visualização espacial e de engenharia mental fora do comum. Mas, por outro lado, uma mente muito atormentada, certo? As fontes falam bastante sobre comportamentos que hoje a gente associa ao toque severo. Sim, o medo de germes, a fixação pelo número 3, lavar as mãos compulsivamente, os 18 guardanapos para limpar a mesa. 18? Nossa! Isso não era só excentricidade, né? Eram coisas que deviam atrapalhar muito a vida dele. Com certeza, sintomas bem debilitantes. E aí tinha esse contraste, né? O showman carismático das palestras, que circulava na alta sociedade. E na vida privada, uma seta total. Celibatário convicto. Ele achava que romance e envolvimento drenava a energia criativa. É isso. Exato. Via isso como um obstáculo para a dedicação total que ele queria ter às invenções. Uma figura cheia de contrastes. E falando em visões de mundo, essa visão meio mecânica do universo, do ser humano como máquina, levou a ele para uns caminhos bem perturbadores, né? Tem isso também. Como a eugenia. Li que ele defendia abertamente a esterilização de pessoas consideradas inaptas. Como que a gente encaixa isso hoje? Olha, é um lado chocante, desconfortável para nós hoje, sem dúvida. Talvez, para a mentalidade dele, tão focada em otimizar a máquina, isso parecesse uma extensão lógica da engenharia aplicada ao ser humano. Uma lógica bem perigosa. Perigosíssima, mostra um lado sombrio daquele pensamento utópico científico da época. Algo que a gente não pode ignorar ao analisar a figura dele como um todo. Não dá para pintar só de herói. E mesmo com essa genialidade toda, ele morreu pobre. É incrível pensar nisso. Desde a promessa lá do Edison, que não foi cumprida, até ele rasgar o próprio contrato de royalties com a Westinghouse. Um contrato que valia uma fortuna. Ele fez isso por lealdade à empresa que estava em crise na época. Que decisão! Olhando esses episódios, dá pra dizer que faltava mesmo um tino para negócios ou era mais complexo? Acho que era uma mistura, sabe? Tinha uma certa ingenuidade ali, talvez um ego que dificultava fazer parcerias mais pragmáticas, e o foco dele era quase 100% na invenção, não em como ganhar dinheiro com ela. Ele patenteava, mas não conseguia vender direito. Exato. A estratégia dele era essa, patentear e vender. Mas ele falhava na execução. Confiava muito em acordos de palavra, subestimava o valor comercial do que criava. Faltava essa visão mais empresarial.
E os últimos anos? Foram bem reclusos, né? Vivendo em hotéis, tipo New Yorker. Sim, com rotinas bem peculiares. Dormia pouquíssimo, dieta vegetariana bem restrita. E tem a famosa história dos pombos. Ele alimentava os pombos de Nova York. E tinha uma pomba branca especial. Ah, sim, a pomba branca. Ele descrevia ela com uma afeição quase humana. Dizia que amava aquela pomba como se ama um ser humano. Chegou a dizer que ela veio visitá-lo na janela para avisar que ia morrer. Nossa. Isso diz muito sobre o isolamento dele no final, né? Com certeza. Marca um período de isolamento crescente. Mas mesmo assim, recluso, ele não parou de fazer anúncios bombásticos. Geralmente nas coletivas de imprensa no aniversário dele. Ah, sim. O famoso raio da morte, ou Teleforce. O que era isso exatamente? Ele descrevia como uma arma de feixe de partículas, capaz, segundo ele, de criar uma muralha de energia intransponível, tipo um escudo para proteger fronteiras. A ideia era tornar a guerra impossível. Uma arma para acabar com as guerras. Bem Tesla isso. E o fim dele foi sozinho, né? No quarto de hotel em 1943. Sozinho. E logo depois da morte, o FBI apareceu e confiscou todos os documentos dele, justamente por causa dessa história do raio da morte. E aí um engenheiro do MIT, John G. Trump, aliás, tio do ex-presidente americano, analisou tudo e disse que eram ideias mais especulativas, nada prático. Mas Mas parte desses papéis sumiu misteriosamente depois, o que, claro, alimenta até hoje teorias da conspiração sobre tecnologia suprimida pelo governo e tudo mais. Tio com força total, né? principalmente com a internet, cultura geek. Com certeza. Hoje o nome Tesla está em todo lugar, na unidade de medida de campo magnético, que é o Tesla. E na empresa de carros elétricos do Elon Musk, que ele batizou em homenagem ao Tesla. Exato. É a prova de que as ideias dele continuam aí, vivas. E a verdadeira corrente duradoura, o sistema de corrente alternada que a gente usa, o motor de indução em tudo quanto é máquina, os primórdios do rádio, controle remoto, iluminação fluorescente, o mundo moderno roda em cima das ideias dele. Totalmente. Mas é uma ironia gigantesca, né? Ele inventou, basicamente, o futuro que a gente vive, mas não conseguiu garantir o próprio lugar nesse futuro enquanto estava vivo. Morreu pobre, meio esquecido na época. Exatamente. A história dele é uma lição e tanto sobre a diferença enorme que pode existir entre genialidade pura e sucesso prático, sabe? Entre ter a visão e conseguir executar no mundo real. E mostra como aquela narrativa simplista, né? Tesla bonzinho versus Edison malvado esconde toda a complexidade do homem que ele era. Com as falhas, as visões controversas. Sem dúvida. Ele não era só o gênio injustiçado. Era muito mais complexo que isso. Fica então a reflexão. Será que são justamente essas contradições todas, o gênio e o fracassado, o humanista e o cara com ideias sombrias tipo eugenia, o visionário e o excêntrico que tornam o Tesla essa figura tão magnética, tão fascinante até hoje? É uma ótima pergunta. Talvez seja isso mesmo. E o que será que a jornada dele ensina pra gente sobre o preço da inovação radical? E sobre como nós, como sociedade, lidamos com gênios que são, no fundo, profundamente humanos e imperfeitos. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!